Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 51. Não perca logo após a leitura do Salmo a reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Ao músico-chefe, Salmo de Davi. Quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter estado com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente a ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e serei limpo. Lava-me e ficarei branco, mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito livre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, tu, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alto a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor, pois tu não desejas sacrifício, senão eu o daria. Tu não te agradas com ofertas queimadas. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Faz o bem e em teu bom prazer a Sião. Constrói tu os muros de Jerusalém. Então te agradarás com os sacrifícios de justiça, com a oferta queimada e a oferta queimada por inteiro. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Glória a Deus. Esse salmo, o título já revela a história do pecado de Davi, relatado em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Mostra a situação dele na época que cometeu o pecado como sendo um cinismo, né? Ele desapercebido pecou contra Deus, contra o seu próximo. Mas nesse salmo ele já mostra o reconhecimento do seu pecado, o arrependimento. No salmo reflete o sofrimento pelo pecado, a mancha deixada pelo ato pecaminoso, a tristeza, porque o pecado ele traz tristeza, ele traz a separação entre Deus e o homem. O que é pecado? O pecado é errar o alvo. E qual é o nosso alvo? É louvar a Deus, engrandecer o seu nome e cumprir aquilo que ele propôs para nós, nos trazendo a esse mundo, nos criando, formando o homem à sua imagem e semelhança, para a glória do seu nome, para a justiça, para a verdade, para o amor,
porque Ele é maravilhoso e nos fez também seres maravilhosos. Porém, o homem se corrompeu, né? E mostra nesse salmo o pedido de misericórdia, a ânsia por sentir novamente a alegria da salvação, o alívio do perdão, né? Por reatar a comunhão com Deus, porque quando se perde a comunhão com Deus, a vida fica muito triste. Isso reflete no corpo, nos ossos, na alma. E esse salmo mostra que é possível uma verdadeira transformação através do arrependimento sincero. Porque lá em 2 Crônicas 7:14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, né? Eu do céu ouvirei, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, né? Então, Deus, ele promete o perdão para aquele que se arrepender com um coração sincero, né? Então, esse salmo, ele começa com um pedido de misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. E ele começa pedindo: lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconhece e ele afirma, ele confessa que o seu pecado está diante dele continuamente, porque a consciência que nós temos, nós seres humanos que somos perfeitos, que temos o nosso juízo perfeito, o nosso cérebro em pleno funcionamento, nós sentimos em nossa consciência, sempre que fazemos alguma coisa errada, fica ali a nossa consciência nos cobrando. E ele diz: contra ti, somente a ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Então ele reconhece que ele pecou contra Deus. Por que contra Deus? Ele pecou contra o seu semelhante. E quando nós pecamos em relação, nós erramos, nós transgredimos contra os nossos semelhantes, nós também transgredimos diante de Deus, porque assim como nós somos imagem e semelhança de Deus, o nosso semelhante também é. Então, quando pecamos contra o outro, pecamos contra Deus. Então, aqui retrata no livro de 2 Samuel, que foi quando mostra o adultério que ele cometeu com Batseba, né? Então, o seu marido que trabalhava para ele nas guerras, né? Então, era Urias, o marido dela, estava na guerra com os seus guerreiros, né? E ele olhava para aquela mulher e via tamanha beleza. E aqui diz que no capítulo 11, verso 3 de 2 Samuel, ele diz: Davi mandou perguntar quem era. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. E ela veio e ele se deitou com ela. Então ele adulterou, ele desejou a mulher de um dos seus servos, dos seus guerreiros. E ali ele ainda por cima mandou colocá-lo à frente da guerra para que ele morresse, e assim ficou com ela, tomou-a para sua esposa. Ele, com esse ato, ele talvez não tenha pensado bem, mas lá na frente, Deus é aquele que anota tudo, ele conhece tudo, ele vê tudo e ele é longânimo. E aí no capítulo 12, que diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi, que é o profeta, e disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado e grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma,
senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, pois desprezasse a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, ferisse a espada e a sua mulher tomasse por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres. E assim, Deus falando contra ele, porque ele fez esse pecado horrível aos olhos de Deus. Então, ele recebeu a sentença de Deus, porque Deus é o justo juiz. Porém, na sua tristeza, ele recaiu aos pés de Deus com arrependimento sincero. Ele colocou para Deus a sua dor, o seu pedido de misericórdia. E aí, ele começa aqui no 7. Purifica-me com esopo, e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebraste possam se regozijar. Então ele pede para que Deus faça ele sentir novamente a alegria da salvação. E ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Em outra versão, um espírito puro. Né? Então nós vemos em Romanos capítulo 12 e o verso 2, né? Ele diz que no verso 5 ele diz: eis que fui moldado na iniquidade. E no capítulo 12 de Romanos, verso 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Conformar significa entrar na forma, ser moldado por este mundo, né? Mas renovai-vos, né? Transformai-vos pela renovação do vosso espírito, porque o nosso espírito, ele está ligado a Deus. E muitas vezes o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 7,15, né? O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não queria, esse quando eu vi já tinha feito. Porque há uma luta do corpo carnal e o espírito. O espírito puxa para a lei de Deus, mas a carne, o corpo carnal, puxa para as concupiscências deste mundo, para os pecados, para os prazeres e principalmente prazeres imediatos. Muitas vezes nós somos colocados à prova, a chamada tentação, por um prazer imediato, algo que aos nossos olhos é atrativo, atraente, e nós esquecemos que esse grande prazer momentâneo pode trazer consequências terríveis, e foi o que aconteceu com Davi. Ele olhou aquela bela mulher e desejou-a para si, sem prestar atenção de quem era aquela mulher, o seu esposo que estava numa batalha. E quando voltasse, queria estar no seio da sua esposa, ali agradecido a Deus se ele conseguisse sair vivo daquela batalha. Ele estava guerreando pelo rei daquela terra.
e ele não pensou nisso, na consequência. Mas quando o profeta chegou da parte de Deus para ele, para repreender, e mostrou a ele que a espada estaria na casa dele pelo mal que ele fez. Assim acontece na nossa vida. Nós nos deixamos levar por prazeres imediatos, esquecendo que esses mesmos prazeres nos levarão a consequências muitas vezes dolorosas, né? Então, nós esquecemos das leis de Deus, as leis que implicam em obedecer às suas ordens, obedecer os seus mandamentos, não cobiçar nem a mulher do próximo, nem o marido da próxima, nem os bens dos outros, não cobiçar, porque Deus é aquele que dá em abundância, e Deus falou para ele: se eu te dei as mulheres do teu Senhor, né? Que ele venceu no lugar de Saul. Saul foi derrotado porque ele tornou-se rei no lugar de Saul, porque foi escolhido por Deus, e Deus deu a ele honra, deu a ele mulheres, deu a ele riqueza, deu a ele tanta coisa, e ele disse para ele: se tu quisesse, eu te daria muito mais, mas tu fizesse o que era mal perante mim. Então Deus é abundante, nós podemos pedir a Ele, mas também precisamos pensar o que é realmente necessário para nós, o que é essencial para a nossa vida, porque muitas vezes nós pedimos tantas coisas que nem é tão importante assim, mas somente para satisfazer o nosso prazer. Mas que Deus nos ajude e possamos ter a nossa consciência ligada em Deus, pedindo a Ele para guiar os nossos passos, guiar a nossa mente, os nossos desejos estejam alinhados com a vontade de Deus, para que nós possamos estar ligados ao seu Espírito, sentindo a alegria da salvação, porque Ele mesmo pediu: não me expulses da tua presença, no verso 11, e não toma de mim o teu Santo Espírito. Só quem sente a alegria do Espírito Santo sabe o que Davi queria dizer aqui, porque nós sentimos a presença de Deus através do seu Espírito Santo. É uma alegria imensa, incomparável, que não tem bens materiais, não tem nada nesse mundo que possa comparar à presença de Deus. O amor de Deus é tão grande, Ele enviou seu Filho para morrer por nós. E quando Jesus esteve aqui, cumpriu a sua missão e foi recebido nos céus, Ele disse: eu irei, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para que esteja convosco até a consumação dos séculos. Então é esse Espírito que nos ajuda quando nos colocamos com um coração puro, com um coração reto, sincero diante de Deus. O Espírito Santo está sempre conosco e a Bíblia diz que ele exprime diante de Deus com gemidos inexprimíveis os pedidos que não conseguimos expressar, pois ele vê a nossa necessidade. Então Deus, ele é um Deus maravilhoso que cuida dos seus, ele está atento às nossas orações, mas ele está com seus olhos atentos também aos nossos atos, aos nossos pensamentos, às nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Deus está vendo tudo e ele chama a contas. E ele pede que Deus o restaure. Restaura minha alegria, no verso 12, a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito livre. Ele pede liberdade, porque aquele que peca diante de Deus, ele se sente aprisionado. Aquele que está aprisionado pelo pecado, pelas suas más obras, ele não tem contentamento, ele não tem sossego, ele não tem paz. Mas aquele que tem o Espírito de Deus e se coloca diante de Deus para fazer a sua vontade, esse conhece a verdadeira paz. E ele diz: então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ele promete que Deus restaure a alegria da salvação, restaure a sua vida, o seu coração seja limpo, né? Que Deus faça essa transformação e assim ele ensinará aos transgressores, ou seja, ele vai passar a falar do amor de Deus, a ensinar os caminhos santos, os caminhos retos de Deus. E ele disse no 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alto a tua justiça. Louvado seja Deus. E ele diz no 15: ó Senhor, abre os meus lábios, a minha boca manifestará o teu louvor. Porque ele pede para Deus abrir os lábios? Porque quando a pessoa está triste no seu pecado,
triste, no seu lamento, sabendo a sua condição de pecado, a sua condição de terror diante de Deus, de ter pecado contra a santidade de Deus, ele tem um coração triste e assim ele não consegue mais, a sua boca não consegue manifestar o louvor do Senhor, porque somente através da alegria da salvação nós podemos manifestar o nome do Senhor e os seus feitos. E ele diz ainda no 16: pois tu não desejas sacrifício, senão eu o daria. Tu não te agradas com ofertas queimadas. Sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezas. Louvado seja Deus. Nós já falamos no salmo anterior, no Salmo 50, o tipo de oração, de sacrifício que Deus aceita. Diz que oferece a Deus ação de graça e paga os teus votos, né? Então invoca na tribulação e Deus, ele glorifica, ele livra do mal. Então esse salmo, ele continua falando sobre isso. O verdadeiro sacrifício é um coração quebrantado, que significa um coração humilde, um coração não endurecido, porque um coração duro não tem como se voltar para Deus, mas um coração amolecido, humilde, quebrantado, contrito, ou seja, arrependido, um coração arrependido, uma mente arrependida, uma vida que reconhece o seu pecado e pede a misericórdia de Deus. A esse Deus, ele atende, porque o sacrifício que Deus quer é um sacrifício vivo, não mais o sacrifício como antigamente, que eram os cordeiros, carneiros, que eram sacrificados ali sobre o altar. Mas em Romanos 12 e o verso 1 diz: apresentai-vos a ele como sacrifício vivo em seu corpo. É o nosso corpo que Deus quer em sacrifício vivo. Mas como? Oferecer como? Oferecer o nosso pensamento voltado para Deus, as nossas palavras, que sejam palavras de bênçãos, voltadas para Deus, voltadas para a justiça, para a verdade, voltadas no amor ao próximo, no amor a Deus, contemplar as belezas de Deus, as maravilhas da sua criação, viver uma vida de retidão, de justiça, de verdade. É esse o sacrifício que Deus quer, e assim louvando o nome dele, bendizendo, reconhecendo a sua soberania. E ele diz ainda no 18: faz o bem em teu bom prazer a Sião, constrói tu os muros de Jerusalém. E então te agradarás com sacrifício de justiça, com oferta queimada e oferta queimada por inteiro. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. E pede que ele mesmo construa novamente os muros de Jerusalém que haviam sido destruídos, mas que agradarás com sacrifício de justiça. Então, sacrifício a Deus aceitável é um sacrifício de justiça. Vamos praticar justiça, vamos andar na verdade, vamos viver em amor, em união, em comunhão com Deus. Mas é impossível ter comunhão com Deus quando não temos comunhão com os nossos semelhantes. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, nos guarde, para que possamos sempre nos lembrar que Deus está acima de tudo, que Ele nos fez e que Ele está pronto a nos perdoar, desde que nós cheguemos a Ele com confiança, com amor, com humildade, com um coração arrependido, e Ele está pronto a perdoar e nos dar a alegria da salvação. Né? Como a gente lembra da parábola do filho pródigo, que eram 2 filhos e um deles resolveu sair pelo mundo levando toda a sua herança. E depois que se viu sem nada, comendo a comida dos porcos, ele lembrou-se que na casa do seu pai havia abundância, e ele lembrou-se que seu pai o receberia e foi até ele pedindo perdão, humilhado diante de Deus, né? Porque no caso aqui o pai é o nosso Deus, então nós temos esse direito de reavermos a nossa herança. Como aquele pai humano, ele fez uma festa para receber o seu filho. Deus está de braços abertos para receber todo aquele que chega a Ele com um coração sincero. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração.